Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Rui Barbosa. Vós, os que vos tendes entregado às artes, às letras, às ciências, não esqueçais que de todas elas a mãe é a liberdade e que sem esta o desenvolvimento daquelas é uma quimera fatal. Em 2014, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo completou 140 anos de história, diante do crescimento e desenvolvimento iniciado em 1874, que o transformou, ao longo desses anos, no maior tribunal de justiça do mundo. Foi no dia 3 de fevereiro de 1874 o ponto de partida da nossa história, momento de instalação do primeiro tribunal da cidade, chamado Tribunal da Relação das Províncias de São Paulo e Paraná. Antes dessa época, os recursos de apelação eram, então, julgados em decorrência dos processos apreciados em primeiro grau de jurisdição, ou seja, primeira instância, pelo Tribunal do Rio de Janeiro, onde ficava a sede do Poder Judiciário Central. Em 1889, proclamada a República, ocasião em que os três poderes e os estados foram organizados e a Constituição Federal e as estaduais começaram a ser promulgadas. Uma vez promulgada a Constituição Paulista, foi editada a primeira lei de organização judiciária. Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi efetivamente criado pela Lei número 18, de 21 de novembro de 1891. Desta forma, estabeleceu-se o órgão máximo do Judiciário Estadual em substituição ao antigo Tribunal da Relação, na medida em que ocorria o desenvolvimento do Estado de São Paulo, igualmente se desenvolvia o Tribunal de Justiça. De um simples casarão na Rua Boa Vista, número 20, em 1911, o então secretário de Estado da Justiça e da Defesa, o Washington Luiz Pereira de Souza, futuro presidente da República à época, solicitou ao escritório do famoso arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo um projeto de um prédio que pudesse abrigar a sede do Judiciário Paulista e centralizar todas as suas atividades em um único local, o Monumento da Justiça, o Palácio da Justiça. Assim, em cada ano, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determina, no dia 1º de fevereiro, a sessão de instalação da abertura do ano judiciário. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da oradora em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssima desembargadora Silvia Rocha. Excelentíssimo senhor desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome de quem cumprimento com muita honra todas as autoridades presentes que acabaram de ser declinadas. A todos declaro meu profundo respeito e desejo um trabalho apaixonado. Não a paixão que se ilude, que não compreende que tudo e todos passam e que se entretém com o superficial, mas a paixão que trata com amoroso cuidado do que é importante, que luta para preservar o bom e que sabe que a transformação é inevitável. A história, assim também a do nosso tribunal, revela que somos lembrados pelas nossas obras, os dramas pessoais apaziguados, a violência impedida ou sanada, os direitos garantidos, os limites fixados,
pelo bem que se fez e pelo mal que se evitou. Que não esqueçamos que o diferente, mais que tolerância e benevolência, exige respeito. Que os ideais sejam atingidos, porque neles não há utopia, apenas preservação dos valores pelos quais prometemos velar quando decidimos ser juízes. Que o nosso presidente e o novo Conselho Superior da Magistratura conduzam o Tribunal de São Paulo e as mulheres e os homens que o integram com segurança e determinação para bem servir a justiça. No início, contei minha pequena história para arrematar agora e dizer que hoje, homem e mulher, na judicatura, não se distinguem. Aquela gentil funcionária, menos jovem, 30 anos depois, mas com o mesmo carinho, com o mesmo generoso e inesquecível sorriso, estará dizendo ao homem e à mulher, em geral jovens, que com todas as caras entregam-lhe documentos para o concurso, no indistinto e estimulante, vai passar. Isso era e é instintivo respeito. Respeito é bom e eu gosto. Nós respeitamos e gostamos de ser respeitados. Tudo parece tão óbvio que talvez nem precisasse dizer. Mas é bom que se diga. Feliz e profícuo novo ano judiciário a todos. Que assim seja, com respeito. Para falar em nome do Supremo Tribunal Federal, é com grande honra que anunciamos a palavra do excelentíssimo ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Bom dia a todos. Permito-me cumprimentar todas as autoridades e personalidades presentes, a ilustre pessoa do eminente desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Meus queridos colegas, desembargadores e juízes do Estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, dignos integrantes do Ministério Público e da Advocacia, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia de júbilo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e para a sociedade paulista, não só porque se inaugura o novo ano judiciário, mas também porque se dá posse à sua nova cúpula dirigente, neste magnífico palácio concebido por um dos maiores gênios da arquitetura brasileira, Ramos de Azevedo. Trata-se, aparentemente, de um acontecimento prosaico, corriqueiro, que se repete de tempos em tempos, nas ocasiões aprazadas, pelo menos desde 1891, data em que a Corte foi instituída como órgão de poder independente de um dos mais importantes entes da Federação. Esta cerimônia, apesar da singeleza de que se reveste, apresenta-se repleta de significado. É que ela se realiza em um momento em que o país passa por uma crise moral e política sem precedentes, na qual valores e princípios arduamente cultivados pela cidadania há séculos, como suportes de uma vida minimamente civilizada, estão sendo desafiados e colocados em xeque. Porém, nesta crise, que é basicamente uma crise de confiança nas pessoas e nas instituições, na qual sobejam problemas
escasseiam lideranças, a maior corte de justiça do país dá um exemplo virtuoso de que é possível promover uma transição de poder pacífica e ordeira, dentro dos lindes da democracia, escolhendo seus melhores quadros para comandá-la no biênio vindouro. O mais novo integrante, já brilhante, magistrado Alexandre de Moraes, dedicado à bela família que construiu, é marido de Dona Amélia, pai de Tomás e Ruth, avô de Gabriel e Lucas. Com esses predicados, tem tudo para ser um grande líder. Um líder que, juntamente com os demais empossados, está à altura da difícil quadra histórica pela qual passamos e apto a dar continuidade à profícua gestão de Paulo Dimas de Benes Mascaretti, companheiro de muitas lutas em prol do nosso querido judiciário, a quem rendo as minhas homenagens. Sucesso e felicidade a todos. Senhoras e senhores, com grande honra que anunciamos a palavra do governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Tribunal pelas teleaudiências criminais, mais de 45.000 executadas. O nosso CRATOD, hoje vivemos o drama da dependência química. O Brasil, infelizmente, se tornou o maior consumidor de cocaína do mundo e de outras drogas. E o Poder Judiciário, como o Ministério Público e a Defensoria, tem estado conosco lá. Foram mais de 3.500 internações, procurando dar a mão e ajudar aos nossos dependentes químicos. As obras dos fóruns, foram 96 obras novas, ampliações, acessibilidade, importantes também para facilitar o acesso à justiça. As audiências de custódia. Às vezes eu fui numa reunião de governadores, ministro Lewandowski e Alexandre, no Acre, em Rio Branco, e havia lá uma crítica sobre o fato de uma parte dos presos serem liberados. E eu dei o exemplo de São Paulo. A audiência de custódia está consolidada aqui, um espetáculo. E nós atingimos o ano passado o menor índice de criminalidade, 8,02 assassinatos por 100 mil habitantes ano. Nós tínhamos no estado de São Paulo, há 17 anos atrás, 35 homicídios por 100 mil habitantes ano. O ano passado fechamos com 8,02. 10 mil vidas foram salvas. Latrocínio também caiu 22%. Na realidade, a audiência de custódia torna mais célere a justiça, aproxima o magistrado da pessoa presa em flagrante e permite um extraordinário trabalho. Quero também aqui destacar o acesso a SUS. Todos nós temos que ajudar a diminuir a demanda, né, o excesso da judicialização. E muitas dessas ações são em torno de medicamentos, de insumos. Então, criamos aqui o Tribunal de Justiça, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério Público, um trabalho conjunto com médicos, farmacêuticos, para evitar a judicialização e garantir os dispositivos constitucionais de acesso à saúde. Enfim, boas parcerias que tivemos ao longo desse tempo. E quero aqui destacar, esta não é a primeira crise e nem certamente será a última. Tempos difíceis no mundo inteiro, de representatividade, de questionamentos. Só temos um caminho: fortalecer as instituições. Fora da lei é o caos.
Nós temos que fortalecer as instituições e, num tempo de mudança e da velocidade da mudança, que é a característica do nosso tempo, procurar, todos nós, buscar novos avanços, reformas e inovação, que, aliás, o Tribunal de Justiça tem feito, sempre na vanguarda do Poder Judiciário da Federação Brasileira. E dizer que não poderia estar em melhores mãos o nosso tribunal do que com o desembargador Manuel Queiroz Pereira Calças. Não chegou à presidência por obra do acaso. Foram 4 décadas como juiz numa carreira respeitada e brilhante. Professor, tenha coragem para fazer as mudanças, tenha liderança para exercer esse grande trabalho, neste que é talvez o maior tribunal de justiça do mundo, que é também uma prova de confiança da sociedade ao buscar o Poder Judiciário para resolver os seus litígios. Muito bom trabalho, desembargador Pereira Calças. Senhoras e senhores, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No biênio anterior, exerci, como foi já dito por diversos oradores que me precederam, a Corregedoria Geral da Justiça, também graças à eleição e escolha dos meus pares. Função honrosa, função complexa, extremamente gratificante, com a indispensável colaboração de uma excelente equipe composta por magistrados competentes, cultos, dedicados e talentosos, auxiliados por servidores engajados, experientes e eficientes. Dediquei-me com afinco à difícil tarefa de orientar e supervisionar o trabalho de mais de 2.100 magistrados de primeiro grau, que exercem a jurisdição nas 10 regiões administrativas do nosso Estado, em suas 319 comarcas, as suas 1.500 vagas, com o trabalho de cerca de 43.000 servidores concursados, além dos terceirizados, dos estagiários e dos conciliadores, que perpassam o universo de mais de 70.000 colaboradores. Com a experiência unida como juiz estadual, na jurisdição civil, na jurisdição criminal, na infância, na família, sucessões, que cumulativamente, por largos anos, exerci no interior de São Paulo e aqui na capital. Competência esta também acumulei, aquela que é própria da Justiça Federal por largos anos, já que não tínhamos juízes federais em todo o estado de São Paulo, e também da Justiça do Trabalho. Judiquei como juiz do trabalho, juiz federal, por largos anos, no interior do estado de São Paulo. Além disso, a atividade correcional nos cartórios judiciais e extrajudiciais, somada ao exercício de assessoria que exerci nesta Corte de Justiça, onde fui assessor de diversos presidentes, de diversos vice-presidentes, de corregedores, ao longo de diversos anos. Posteriormente, como juiz convocado, atuei no primeiro Tribunal de Alçada Civil de nosso Estado. Posteriormente, como juiz substituto de segundo grau, atuei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na sequência, juiz titular do segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo e finalmente promovido a desembargador desse tribunal. São quase 42 anos de diuturna dedicação, de apaixonada dedicação, de amor sem limites pelo Poder Judiciário de São Paulo. Eu tenho consciência, por força dessa longa caminhada, de ter chegado a esse posto
como foi ressaltado por todos que antecederam aqui. E como disse o nosso governador, não será a nossa primeira nem última crise. Tivemos outras anteriores, teremos outras também, mas o patriotismo exige de cada um de nós que cumpramos o nosso dever nesses momentos de tormenta e de processo. Sei, portanto, que teremos que enfrentar grandes problemas em nossa gestão. Essa dificuldade de grande envergadura e complexidade, seja na seara política, na seara econômica, no setor social e notadamente na área moral e ética, fazem que sejamos exigidos muito mais nesses momentos. Malgrado os enormes problemas estruturais que estamos enfrentando, que afligem nossa nação e que trazem a todos nós insegurança e incerteza quanto ao futuro de nosso país, impõe-se o reconhecimento de que, odiernamente, a maior e mais densa preocupação do povo brasileiro repousa na contumaz, sistemática e estarrecedora violação dos princípios morais e éticos praticados por grande parte de nossos governantes. A corrupção apurada nas investigações policiais, denunciadas pelo Ministério Público e julgadas pelo Judiciário, assume proporções gigantescas. E os valores saqueados dos cofres públicos e, portanto, do povo brasileiro representam cifras inimagináveis. Diante da gravidade da situação delineada em todos os quadrantes do Brasil, constata-se com esperança e fé de que há uma evidente aspiração coletiva para que se logre alcançar a regeneração da conduta ética de governantes e de governados. A ética a ser observada nas três esferas do poder, o judiciário, o executivo e o legislativo, passa a constituir a pedra angular e perene, que é demandada pelo patriotismo e pelo civismo. Precisa ser impressa a ferro e fogo no coração e na mente de nossa juventude, que no futuro irá herdar a administração dos destinos de nossa pátria. É preciso resgatar o brilho da nação, restaurar as forças vivas do espírito da nacionalidade, ressuscitar o ardor cívico de nosso povo, curar a alergia moral de agentes públicos e privados, dos empresários e dos empregados, dos administradores e dos administrados, para que nós possamos reconstruir o nosso país. Essa reconstrução ética e moral da nação impõe como pressuposto que cultuemos o nosso passado, reverenciemos as nossas tradições, veneremos no altar do civismo e do espírito público os valores imprescindíveis e imperecíveis para lograr a reconstrução do espírito e do orgulho nacional. Nesta senda impõe-se o estudo da vida de grandes personagens de nossa história, para que o exemplo de pessoas que dignificaram os valores morais indispensáveis à reconstrução e à construção de uma grande nação sejam de fato recuperados. Há algum tempo, relendo Cícero, o maior tribuno de Roma, o maior advogado de Roma, ao descrever o lento declínio da velha república, não pude deixar de vislumbrar a constatação de grande similitude com o quadro nacional e universal que hoje vislumbramos. Acompanhe o que diz o advogado Marco Túlio Cícero. Não julgamentos, nem respeito aos superiores, nem respeito aos superiores, nem limites à jurisdição. E as mãos que antes lavraram a seara e as vinhas só se calejavam.
Disse ele que havia mais ordem no fórum, não havia mais. Não havia mais concórdia no Senado. E não havia regras dos julgamentos. E o próprio povo, dizer, e as mãos que antes lavraram as searas e as vinhas, só se calejavam em aplaudir os comediantes e os circenses. Era como se vê, como vemos cotidianamente, o reinado de desordem, a dissolução dos costumes, o luxo e os prazeres limitados de algum, em contraposição com a fome e a desesperança da maioria da população da Roma, da velha Roma, facilmente manipulada por falsos messias e salvadores da pátria. Impõe-se, portanto, senhores, a restauração da moralidade e da legalidade, como já foi dito aqui, única política a ser aplicada em nossa República, para se enfrentar com eficiência a corrupção e os desmandos instalados em diversas esferas do poder em todos os níveis de nossa República Federativa. Nós, juízes, intérpretes constitucionais das leis e da própria Carta da República, temos que cumprir o nosso juramento institucional de forma plena e independente, mercê que, amparados pelas garantias previstas em cláusulas pétreas esculpidas no artigo 95 de nossa Lei Magna, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade do subsídio, lograremos cumprir com zelo, patriotismo, civismo e profissionalismo nossa sagrada missão constitucional. É preciso dizer, senhores, em alto e bom som, que as três clássicas prerrogativas constitucionais da magistratura nacional não foram instituídas e sacralizadas com o escopo de amparar a pessoa do juiz, mas sim para proteger a garantia do nosso cidadão, que ao invocar a tutela jurisdicional precisam ter consciência de que o exercício da função jurisdicional será prestado de forma livre, independente, desassombrada e sem o temor da interferência ou da pressão de forças econômicas ou forças políticas ou forças sociais esgrimidas pelos poderosos de plantão, que são os inimigos da liberdade, são os inimigos da democracia, são os inimigos do Estado de Direito e que não querem o bem-estar social de nosso povo e de nossa pátria. A interpretação das leis, missão maior que a Constituição Federal, outorga aos juízes, porém, não pode ser realizada de acordo com a vontade individual ou sentimento pessoal do magistrado. Não pode ser utilizada de acordo com a ideologia de cada juiz. Não pode ter preferências político-partidárias. Haja vista a proibição expressa do artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Carta da República. Evidentemente, não se defende a neutralidade do magistrado. Porém, a hermenêutica das leis não pode ser promovida sob a ótica de nenhum dos dogmas ou valores religiosos cultuados pelo magistrado. Haja vista o laicismo do Estado brasileiro. Empreende em ressaltar ainda e aos magistrados, mesmo sob o espectro do artigo 37 da Carta da República, que ordena à administração pública a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Não compete ao julgador invocar tais postulados constitucionais para imiscuir-se na seara reservada legalmente ao administrador público e aplicar em devida e abusiva invasão de competências os critérios da oportunidade e da conveniência, cujo uso discricionário é da exclusiva alçada do administrador público. Não pode também, juiz, na tarefa exegética, substituir-se ao legislador, julgando o caso concreto
O juiz é escravo da lei e, ao aplicar, se for possível, nos limites de sua competência constitucional, deve procurar fazer justiça. Por isso já se diz que a pior das ditaduras é a ditadura no poder judiciário. É importante destacar a todos os senhores e senhoras presentes o seguinte: no cumprimento do mandato que me foi outorgado pelo Tribunal Pleno da Corte de Justiça Paulista, e pretendo exercer a representação e a gestão desta Corte exclusivamente à luz dos princípios da Constituição Federal e das leis do nosso país. Daí porque assumo solenemente e humildemente perante todos os que nos dão a honra de sua presença na abertura deste ano judiciário de 2018, o compromisso de defender e lutar com todo o arsenal jurídico, de forma intransigente, corajosa e destemida, para defender a regra constitucional escrita no artigo 99 de nossa Carta Federal, a autonomia administrativa e financeira deste tribunal. Não convidarei em momento algum que o Brasil, que é uma república federativa e constitui-se em Estado democrático de direito, adotados como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Por outro lado, como ressaltou a desembargadora Silvia Costa, nossa porta-voz, são poderes da União, independentes de acordo entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por isso, antes dos agradecimentos finais, eu estou terminando, relembro nesse ritual de passagem compromissos já firmados por outros grandes vultos de nossa parte. Lembrar-me-ei de 3 grandes vultos. Em primeiro lugar, Duque de Caxias, a mais importante personalidade do Brasil de pé, que disse o seguinte: minha espada não tem partido. E de certa vez, Duque de Caxias foi interpelado ou provocado. Disseram: ontem do lado do povo, hoje contra ele. Caxias respondeu com altivez de patrono do Exército Brasileiro: não, Excelência. Ontem pela lei, hoje pela lei. Palavras do Duque de Caxias. Vários disseram aqui da legalidade. Rui Barbosa, o maior batonheiro do Brasil, na minha análise, disse o seguinte: a pátria não é ninguém, a pátria são todos. E disse também na mesma linha: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. E para encerrar, José Bonifácio, paulista de Santos, patriarca da independência, disse ele: a maior corrupção se acha onde a maior pobreza está ao lado da maior riqueza. Passo agora aos meus agradecimentos, sob pena de severa e inescusável gratidão. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a todos os desembargadores que nos colocaram para exercer as funções que assumimos a partir de 1º de janeiro pretérito. Agradeço ao meu pai, saudoso pai, professor Manuel Pereira Calças Filho, e a minha mãe, Maria Amadinha Leal de Queiroz, que hoje, por problemas de saúde, não pôde estar aqui participando deste momento tão importante de minha vida de magistrado,
pelo exemplo de vida, de desprendimento, de retidão de caráter, amor à família e aos valores cristãos e às lições do civismo que eu e meus irmãos deles recebemos, notadamente o amor ao estudo e ao trabalho. Peço a bênção a ambos. Agradeço ao meu saudoso sogro, Dr. Laércio Junqueira de Andrade, a minha saudosa sogra, Dona Maria Rita de Almeida Junqueira de Andrade, exemplo de dignidade, integridade moral e guardiões das mais caras tradições da família cristã brasileira. Aos meus queridos e saudosos avós, Manuel Pereira Calças, Maria Augusta Lopes, Dr. José Queiroz e Dona Dolorita Leal de Queiroz, que nos ensinaram a todos os filhos e netos, por meio da pedagogia do exemplo, e transmitiram a todos nós o amor à família, ao trabalho, aos estudos, à tradição e aos mais altos valores da moral e da ética. Muito obrigado a todos. Bem-vindos. Acho que todo tipo de união é muito bem-vinda e saudável, porque a gente precisa se unir para vencer todos os obstáculos. Não tem essa disputa, não tem cada um respeitando as suas atribuições, cada um fazendo a sua função e, na verdade, sempre unidos para o bem comum, né? E o tribunal está cada vez mais voltado a esse lado de direitos humanos, de direitos à violência doméstica, do qual eu faço parte de comissão, do tráfico de pessoas, a comissão também que eu presido. Então tem uma série de atividades que fogem até da nossa obrigação jurisdicional, que partem para essa função social, que eu acho que é muito importante também para a comunidade. Hoje nós estamos abrindo novamente o ano judiciário. É uma importante cerimônia porque, na verdade, é uma oportunidade daqui dos chefes dos três poderes se encontrarem, reafirmarem a necessidade de independência, mas também de harmonia entre o judiciário, o legislativo e o executivo. E hoje aqui, mais uma vez, nós abrimos reafirmando o desejo do judiciário de servir bem o povo de São Paulo, de modernizar as suas estruturas e de fazer com que a justiça seja mais acessível a todos. O Laércio, nosso grande amigo, ele que foi um grande magistrado, agora é um grande jornalista, é alguém que tem a sensibilidade para tentar aproximar as pessoas do mundo jurídico. Então, quero encaminhar ele um grande abraço, Laércio, que é um grande companheiro, alguém que faz um grande bem aí para o mundo jurídico, divulgando o judiciário, divulgando os demais segmentos da justiça. Então, ele tem um grande valor, eu tenho um grande apreço por ele. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo Tito Livio. Usemos moderadamente da liberdade. Enquanto for moderada, será salutar à coletividade e ao indivíduo. Se for excessiva, não somente pesará aos outros, como também será indomável e perigosa para os que dela desfrutam. Quero agradecer aos que se pronunciaram de forma a esclarecer o objetivo da nossa intenção, ou seja, homenagear o Poder Judiciário paulista e bem informar a sociedade brasileira. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais
plaisirs me font souffrir. Ne m'en veux pas.